Bom, nós vamos iniciar aqui ouvindo especialistas nesse tema, pessoas que têm formação na área e que já lidaram com isso. Então, primeiro nós vamos ouvir a Mariana Clark. Mariana Clark é psicóloga, é palestrante, especialista em luto, tem 18 anos de vivência em recursos humanos, atua em clínica, emergência e humanização do ambiente corporativo. Ela vai falar com a gente sobre luto no ambiente de trabalho, impactos e oportunidades. Mariana, bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Léo, mais uma vez pelo convite. Eu costumo dizer que ele é um visionário nesse assunto. Acho, de fato, que é um assunto que tem estado cada vez mais na pauta das empresas. E essa vai ser uma manhã bem importante para a gente dar mais esse passo de incluir nas nossas agendas esse assunto tão difícil, mas tão necessário. Bom, primeiro eu queria falar para vocês por que eu fui estudar o luto. Muitas pessoas me perguntam, nossa, que assunto mórbido. Outro dia, já tem uns meses, na minha casa, eu estava com um livro da minha formação e teve uma pessoa que chegou na minha casa, um evento absolutamente social, virou o livro para baixo e falou, nossa, cruz credo esse assunto. Então, é isso que a gente encontra por aí no universo, quando a gente fala que a gente estuda o luto, que a gente se depara com situações de luto no trabalho, no dia a dia. E é um pouquinho dessa experiência que eu vou contar para vocês. 3 motivos me levaram para começar a estudar o luto. O primeiro deles foi, eu, de fato, trabalhei durante 18 anos no mundo corporativo, na área de RH, cuidando de gente. Gente sempre foi a minha grande paixão. E depois que eu resolvi sair, eu incrementei um pouco mais o desafio e hoje eu cuido de gente no auge do seu sofrimento. Ao longo desse período de 18 anos em recursos humanos, eu consegui e pude ter a oportunidade de acompanhar uma coleção de lutos no mundo corporativo. E é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu sou uma das psicólogas que compõe o grupo de apoio às lideranças das vítimas de Brumadinho, que tem sido um outro desafio muito importante para a gente falar sobre saúde mental, sobre responsabilidade, dentro desse ambiente, que é um ambiente que ainda tem muito trauma, como vocês podem imaginar. O segundo motivo foi porque eu tinha muita curiosidade de entender por que alguns indivíduos enfrentam o luto de forma tão diferente. Apesar de ser o processo mais individual que a gente vive ao longo da nossa vida, eu tinha muita curiosidade de entender por que algumas pessoas se dão a oportunidade de enfrentar a dor, de ficarem inundadas naquela tristeza, em algum momento conseguem se reconciliar com essa dor e seguir adiante. E outras não. Outras, no processo de luto, acabam, às vezes, se anulando e morrendo junto, né? E esse foi um dos motivos pelo qual eu também fui estudar o luto. Hoje eu tenho algumas respostas, não tenho todas ainda. Talvez um dia, daqui a uns 20 anos, eu consiga ter todas essas respostas. E, por último, eu fui estudar o luto também. Quando comecei a estudar o luto, comecei a me dar conta de que falar sobre o luto, falar sobre a morte, é falar sobre a vida. A gente começa a fazer uma reflexão mais profunda da forma como a gente está vivendo, da forma como a gente escolhe viver, né? Então, se a gente toma consciência disso antes, né, de se deparar com uma situação de morte na família ou no ambiente de trabalho, a gente já consegue fazer uma reflexão de como é que a gente está escolhendo viver o tempo que a gente ainda tem pela frente. Tá? Então, vamos lá. Eu queria que vocês fizessem assim, 10 segundinhos de introspecção. É um exercício que eu gosto, que vocês parem para pensar em silêncio quais foram os 2 ou 3 eventos mais importantes na vida de vocês. Aqueles que ficaram marcados e quando a gente pede para
para lembrar, ou quando vem alguma lembrança, a gente lembra na hora. Quer dizer, 2 ou 3 eventos que vocês lembrem mais importantes, desde que vocês se entendem por gente até hoje. Quais foram os mais marcantes na vida de vocês? Por que eu fiz esse pedido para vocês, esse convite? Para que a gente possa refletir o quanto cada uma dessas experiências que vocês pensaram, elas têm dor, vida, sofrimento e muito amor. A gente, quando faz essa introspecção, a gente começa a entender um pouquinho do que se trata de fato o luto, né? O luto, ele é um processo natural desencadeado pelo rompimento de um vínculo. Ou seja, quando a gente fala que é um processo, que é a inauguração do processo que a gente vive após a gente perder alguém que a gente ama, e a gente começa a olhar para essa dor, entendendo que tem dor, tem amor e tem muita vida, a gente começa, de fato, a entender o que é o luto. É quando o ser humano está no auge do seu sofrimento, no auge da sua desorganização. A gente costuma falar que o ser humano está em carne viva. Não existe outro processo que o ser humano vai passar tão doído e tão conflituoso quanto o processo de luto. E aí, dói tudo, né? Dói desde a cabeça até o pé. E a gente precisa encarar o dia a dia, mesmo vivendo esses processos de luto que a gente vive aí, uma série deles ao longo da vida. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês têm ideia de mais ou menos quantos lutos a gente vive ao longo da nossa vida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente está falando de mais ou menos 20 a 25 lutos a gente experiencia ao longo da nossa vida. E aí, a gente está falando de alguns que são mais importantes, que são a perda de pessoas que a gente ama muito, mas a gente também está falando de experiências de luto que a sociedade não reconhece, que são experiências, por exemplo, que a gente chama de lutos não reconhecidos, que é a perda de um animal de estimação, o divórcio, síndrome do ninho vazio, para quem já viveu isso, aposentadoria, uma mudança de país ou uma mudança de cidade, o luto dos avós, o luto dos irmãos, às vezes o luto do homem. E como vocês podem ver, tem uma infinidade deles. A gente acumula lutos ao longo da nossa vida, pequenos e maiores, mais importantes. Então, a primeira pergunta é, se a gente está falando que a gente passa, ao longo da nossa vida, uma média de 20 lutos, ou seja, 20 processos de luto a gente enfrenta, depois que a gente perde alguma coisa importante, ou seja, depois que a gente rompe esse vínculo, o que a gente faz com essas dores? Onde que a gente coloca essas dores? Qual é a relação que a gente leva para o trabalho quando a gente traz essa carga de processos de luto que a gente está o tempo todo vivenciando eles? E que muitas das vezes a gente não sabe que são lutos, né? Porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não identifica aquelas dores como sendo dores de fato muito profundas. A gente não conhece, a gente não reconhece como dores, como lutos, porque a gente não sabe, e porque a gente vive de fato numa sociedade onde o sofrimento não é permitido. O sofrimento não é permitido, a gente expressar o que a gente sente não é permitido, e de fato o luto não é suportado socialmente. E aí o que a gente faz com todas as emoções
e todas as dimensões que são afetadas no processo de luto dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho ou na escola, em qualquer ambiente profissional. Outra coisa importante, o luto é um processo de rompimento de vínculo. A inauguração começa aí. Não é doença, não é estresse, não é burnout. Mas se ele não for tratado, ele pode virar. E ele vira, e a gente sabe que hoje os ambientes corporativos têm sido um local onde a gente tem uma série de lutos que a gente enfrenta ao longo do dia, não só aqueles que a gente traz de casa, mas também aqueles que a gente se depara no ambiente de trabalho. Bom, em 2016, quando eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, nos últimos 10 anos, eu tinha sido executiva de RH. E na verdade, o que eu achava que era mais importante na minha função era a escuta. Funcionários, outros executivos me procuravam simplesmente para serem ouvidos. E, de fato, era o que eu mais gostava de fazer. Era quando o meu humano conectava com o humano do outro. E isso a gente não aprende nos livros. Né? Então, quando a gente tem um interesse genuíno pelo outro, pela dor do outro, pelo que o outro está vivendo, a gente, de fato, começa a fazer pequenos movimentos dentro do ambiente corporativo. O Léo fala de uma expressão que eu gosto muito, que são os microambientes. Se cada um de nós colocarmos essa sementinha nos nossos microambientes, isso vai reverberar de uma forma muito positiva. E aí essas pessoas me procuravam, né? Executiva de RH, gerente de RH, uma pessoa que gosta de ouvir, que vai falar, que vai conversar. Eu fechava essas pessoas na minha sala, eu trabalhava numa empresa que ainda existia sala, e eu saía, as pessoas entravam e que só queriam falar. Na hora que terminava essa conversa, eu falava para eles que essa dor fique aqui. Em hipótese nenhuma, essa dor saia dessa sala, porque você vai ser rotulado. E eu, como executiva de RH, durante muitos anos, reforçava um comportamento absolutamente tóxico nessas pessoas. E era tudo que eu não acreditava, mas era uma estratégia para sobreviver a esses ambientes que são tóxicos, que são competitivos e que têm muita pressão. E, obviamente, eles saíam de lá com um certo alívio, né? Tinha um acolhimento, tinha uma escuta, às vezes eu ficava horas e horas, porque, de fato, era o que eu achava que era o papel mais importante da minha função. Não era bater meta, eu tinha equipe, a equipe batia meta, estava tudo certo, mas era parar para ouvir essas pessoas. Eles saíam da minha sala com um certo alívio, mas saíam com um desafio imenso que era: e agora, o que eu faço com essas dores? Porque se a gerente de recursos humanos está dizendo assim, entuba, coloca debaixo do tapete, negão, se vira. Deixa ela aqui dentro dessa sala, porque você vai ser rotulado. E eu fiz muito isso. Muito, 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 muito. Com a melhor das intenções. Porque, de fato, era um ambiente tóxico e eu não podia oferecer para que as pessoas, a partir dali, saíssem e fossem buscar um espaço de expressão e validação dessa dor. É tabu, né? A gente sabe que é tabu. As nossas dores e o silêncio a respeito delas é o que há de mais sonoro nas nossas vidas. Não dá mais para pedir para as pessoas deixarem as suas dores lá fora. Por quê? Porque a gente vive 20 lutos ao longo da nossa vida. O que a gente faz quando a gente perde um gato que a gente ama, que é como se fosse filho, e a gente tem que voltar para trabalhar? Você acha que o chefe vai entender? Cara, eu estou destroçada porque eu perdi o meu gato. Ele era como se fosse um filho para mim. Se você não tem um chefe, se você não tem um ambiente que valide essa dor, o que vai acontecer? Essa dor vai para baixo do tapete. E aí, o luto, quando ele não é tratado, ele é acumulativo, ele é negativo,
ele é destrutivo e aí sim ele vira uma doença. A sociedade não permite, de fato, que a gente tenha espaços para expressar as nossas dores. E agora, com o advento da rede social, por mais benefícios que ela tenha, a gente sabe o quanto que ela é nociva, o quanto que a gente tem, que é um espelho da cultura que a gente vive. Ou seja, a rede social, a sociedade e o ambiente corporativo são lugares incompatíveis com a nossa condição humana. Se a gente está falando que a gente carrega todas essas dores ao longo da nossa vida. Vocês já tiveram, em algum momento da vida de vocês, provavelmente, momentos de muita dor. Daquela dor que lateja no peito, que dói e que a gente tem a sensação de que a gente não vai nunca mais conseguir dar conta da vida. Porque, de fato, quando a gente passa por todos esses processos de luto, se a gente encontrar momentos de validação, de expressão dessa dor, de encarar essa tristeza, a gente consegue se reconciliar com essa dor. Agora, se a gente esconde, se a gente coloca debaixo do tapete o processo de elaboração, o processo de restauração e o processo de dar algum significado àquela morte, ele fica muito comprometido. Então, eu gostaria que vocês pensassem em alguma dor que tenha sido visceral, daquela que dói, que você fala, não vou dar conta. Todo mundo já deve ter vivido isso. Quem não viveu, a má notícia é, infelizmente, que viverá. Qual é a sensação da gente ter que silenciar essa dor? Qual é a sensação da gente ter que engolir essa dor? Eu costumo dizer que quando a gente divide uma dor, quanto mais a gente fala dela, quanto mais a gente divide ela, menor ela vai ficando. Ao mesmo tempo, quando a gente divide e compartilha com as pessoas que a gente ama, as nossas alegrias, elas vão ficando cada vez maiores. Então é isso. Para que a gente possa ultrapassar os nossos processos de luto de forma saudável, a gente precisa criar ambientes que sejam seguros e amorosos para expressar as nossas dores. Senão, não será possível. E elas vão ser acumuladas ao longo da nossa vida. Bom, quem é aquele que sofre? Ele chama enlutado. Uma palavra feia, mas mais feio ainda são os sentimentos que vêm com ela. É carne viva, é uma sensação de que a gente não vai dar conta daquela dor. E tem uma boa notícia aí. A boa notícia é que a gente nunca mais será a mesma pessoa. E se a gente olhar por esse ângulo, por esse prisma, a gente com certeza, ao final do processo de luto, a gente vai conseguir olhar para essa dor, se reconciliar com essa dor e falar, puxa, tiveram ganhos. A gente sai da impotência e a gente vai para a nossa potência máxima. Quando a gente descobre dentro da gente que a gente tem talentos, competências, skills, que a gente nunca imaginou que a gente tivesse, depois que a gente enfrenta e mergulha nessa tristeza. E atravessa esse processo do luto dentro daquilo que for possível para cada um de nós, claro. Então, quando a gente se depara com a nossa finitude, que é algo muito desagradável, porque parar para pensar sobre a nossa morte, parar para pensar sobre a morte das pessoas que a gente ama, é muito perturbador, é muito angustiante. Para quem é mãe, para quem é filho, para quem tem pessoas que dependem da gente. É muito perturbador a gente pensar na nossa finitude. Mas é uma belíssima oportunidade da gente pensar o que a gente está fazendo com esse tempo até lá. A gente não sabe quando vai ser, né? Mas a gente consegue, antes de se deparar e dar de cara com ela, ou com o filho, numa UTI, ou com um gato que está morrendo, ou com uma doença muito grave, a gente poder fazer uma reflexão antes de se encontrar nesse momento de tanta dor. O que a gente está fazendo com as nossas vidas e o que a gente está fazendo com as nossas escolhas.
Para mim, essa é a principal reflexão, que se eu pudesse escolher o que vocês sairão daqui, para mim esse vai ser o principal recado. O que a gente está fazendo com as nossas escolhas, com a qualidade dos nossos vínculos e com a nossa relação, não só com as pessoas que a gente ama, mas com as pessoas que a gente conheceu hoje e com a nossa relação com o trabalho. Bom, quando eu resolvi sair, lá em 2016, eu tinha 2 motivos que eram muito fundamentados. Primeiro, era que eu queria ter uma vida mais equilibrada entre a minha vida pessoal e profissional. E segundo, de fato, é porque eu queria encontrar espaços onde eu pudesse me expressar mais livremente. E é engraçado, né? Porque hoje eu vejo, na própria empresa última que eu trabalhei, alguns movimentos, né, como esse que a gente está vivendo aqui. Mas, por mais incrível que pareça, 3 anos atrás isso não era possível. E existe um movimento, de fato, para a gente cuidar das nossas relações dentro do trabalho. Ou seja, que a gente consiga pensar o luto, pensar as nossas dores a partir do cuidado como centro das relações. A partir de uma saúde mais integrada. Como que a gente integra uma saúde mental, uma saúde emocional, uma alimentação balanceada no restaurante da companhia? Como que a gente tem ações que sejam coerentes e viáveis dentro do ambiente corporativo, seguindo uma linha mestre, que é a linha mestre do cuidado. O autocuidado, e que esses ambientes possam ser ambientes que estimulem que as pessoas se cuidem. E aí, a gente tem milhares de estudos, né? Vocês já devem ter acompanhado. Eu não quis trazer aqui, porque a gente vai ter a apresentação da pesquisa, mas a gente vê um aumento de medicalização, a gente vê demissões voluntárias, a gente vê acidentes num número gritante, a gente vê pessoas muito infelizes no ambiente de trabalho. E o que a gente pode fazer nos nossos microambientes para reverberar de forma mais positiva a nossa saúde mental e emocional de forma integrada como um todo. E aí, obviamente, as áreas de saúde, de RH, de apoio a pessoas, de serviço social, são as áreas que podem começar a promover, além daquele pessoal que fica lá em cima, que precisa acreditar que isso é muito importante e fundamental hoje nas organizações. Vamos com calma. Eu sei que não é um assunto simples, não é um assunto gostoso. Falar sobre a morte, falar sobre o luto, é um processo também, né? Então, além das pessoas, eu sempre digo, as empresas também precisam ir no seu tempo. Mas a gente tem uma urgência que é colocar esse assunto nas nossas agendas. Como que a gente vai se posicionar como um ambiente que seja capaz de propiciar esse tipo de transformação? A gente precisa de empresas que sejam capazes de ajudar a gente a encontrar caminhos para um futuro mais viável. A gente precisa de líderes que nos ajudem a embarcar numa transformação e numa jornada de melhoria contínua quando a gente fala das nossas saúdes mentais e emocionais dentro de ambientes tóxicos. Agora, uma reflexão que eu faço, que eu acho que é muito importante, eu não acredito que as empresas sejam fábricas de indivíduos que entrem saudáveis e saiam doentes. Eu acho que é corresponsável, a organização ela é corresponsável. Ou seja, nós já trazemos de casa as nossas bagagens. E às vezes pesadas, às vezes de dor, às vezes de trauma, às vezes de experiências que não foram tão positivas. E aí? A boa notícia existem já algumas organizações, que são as tais organizações, empresas regenerativas, com um movimento grande do capitalismo consciente, que é o que eu venho estudando, porque faz muito sentido quando a gente fala de dor dentro do ambiente corporativo, a gente encontrar ambientes que sejam de regulação.
Ou seja, o indivíduo traz a sua dor de casa e a gente vai juntos com a organização encontrar caminhos para diluir aquilo. Para que não seja um processo tão doloroso como é o que a gente vive ainda em algumas organizações. Que a pessoa tem que colocar embaixo do tapete, tem que vestir aquelas máscaras sociais e fingir que está bem. E a gente não pode mais fingir que está bem. A gente tem que ter relações de confiança com as lideranças, inclusive com a empresa. Por quê? Porque a forma como eu vou tratar um funcionário enlutado ou tratar um funcionário que chega depois de ter perdido um filho, isso vai me vincular com essa empresa para o resto da minha vida. A minha filha de 3 anos, ela tem 10 hoje, quando ela tinha 3, ela operou o coração. Ela tinha uma cardiopatia e ela ficou ótima. Eu nunca mais vou esquecer o que a minha chefe, na época, fez por mim. Vai que a gente dá conta. Você volta quando você estiver pronta para voltar. O que eu fiz? Voltei o mais rápido que eu podia. Só de ouvir aquilo, já foi um afeto, foi um movimento de afeto tão maravilhoso que a minha responsabilidade triplicou. Agora, se ela tivesse falado, ó, vai lá, opera a tua filha logo e volta. Não era uma opera a tua filha, não era uma unha encravada. Ela foi com 3 anos para um centro cirúrgico. Eu tive que entregar minha filha de 3 anos, dopada com anestesia geral, para um cirurgião cardíaco. E eu nunca mais esqueço de contar a história que a minha filha operou o coração, e eu sempre trago a história de como eu fui tratada naquele momento. E eu nunca mais vou esquecer disso. A forma como a gente é tratado, a forma como a gente é recebido nesses momentos, nos vinculam do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de confiança e de relação com essa empresa para o resto das nossas vidas. E a gente não está pedindo muito. A gente está pedindo uma flexibilidade de horário, a gente está pedindo um olho no olho, alguém que olha dentro do seu olho e fala, caramba, eu não posso imaginar o que você está vivendo, mas vai no seu tempo. Por quê? Porque as empresas estão se dando conta do quanto que é necessário ter esse conhecimento para que a gente possa suportar e apoiar essas pessoas. Estou com o meu tempo já estourando, né? Pessoa ali já olhando para mim. Estou acabando. O luto, já estou terminando, ele afeta todas as nossas dimensões sociais, psicológicas, cognitivas, comportamentais, espirituais, todas. Como que a gente consegue voltar para o ambiente na sua normalidade e trabalhar se a gente está vivendo a maior dor que a gente acha que a gente vai viver ao longo da nossa vida? Então, para finalizar, porque eu podia ficar aqui num flow falando o resto do dia, a gente ainda tem 2 minutinhos, que a gente busque, dentro das organizações, conhecimento. É um assunto muito sério, né? A gente está falando de empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes, não importa. A gente está falando quanto que isso afeta o resultado dessas empresas. No bottom line, lá na última linha do Excel, é isso que vai fazer a diferença. Pessoas mais engajadas, pessoas com a produtividade no topo, gente querendo voltar cheio de gás e ambientes organizacionais de puro crescimento, de pura transformação e com mais afeto, com mais amor, com mais olho no olho, com mais tolerância e com mais empatia. E não é a empatia que a gente ouve aí nos cursos. Vamos me colocar no lugar do outro. Não é possível se colocar no lugar do outro. Não é possível se colocar no lugar de uma pessoa que perdeu um filho. Não é possível se colocar no lugar de uma pessoa que acabou de passar por uma separação sem você nunca ter passado por isso. É possível, sim, ajudar, estender uma mão, dar um abraço, um silêncio, um comportamento não verbal, que normalmente são os melhores movimentos. Não o que é bom para você, porque a gente tem uma tendência a se impor. O que é bom para mim, eu acho que vai ser bom para o outro. Pergunta para o outro o que é bom para ele.
é ele trabalhar. Tem gente que se inunda no trabalho para esquecer momentaneamente aquela dor. Está tudo bem, dentro do que for possível para cada um. Tem gente que prefere ficar em casa. 4 dias, 5 dias, 1 mês, que seja. Mas que essa pessoa volte com o compromisso de estar inteira para voltar. E que essa empresa possa reconhecer essa dor e ajudar no que ela for possível. E que a gente consiga, assim, criar ambientes mais humanizados, com mais afeto e espaços de expressão e validação para essa dor dentro das organizações. Obrigada.